Aqui é tipo de uma história, mas é uma história verdadeira, sabe? O que eu vou falar para você aí, a gente fala história, mas é fato acontecido mesmo. Ele era um menininho que foi abandonado de rua, né? Então todo mundo achava que ele era maluco, que ele era doido, que ele era meio louco, sabe? Todo mundo achava que era loucura. Quando ele estava passando em frente à pedra, surgiu uma luz. Aí ela falou o seguinte: então eu vou te ensinar uma oração. Aí ela ensinou uma oração e no final dessa oração ela fala o nome dela. Ela diz quem ela é. Ela se apresenta. Da água tem bastante milagre que a santa fazia ali, né? O pessoal acreditava em milagre. Tudo que Nossa Senhora fez para mim, eu vou dedicar a ela hoje. A gente tendo fé, a gente alcança, né? Eu acho por mim que parece que é um livro que é tudo marcado que vai acontecer. Pedra Bela é o seguinte, Pedra Bela era um bairro de Bragança, né? Bairro de Bragança. E como Bragança também foi um bairro de Atibaia, e também Atibaia foi um bairro de São Paulo, e ambos, Bragança e Atibaia, no começo era também um bairro de São Paulo, que isso aí era conhecido como Sertão de São Paulo. E daí começou a formar um povoado, né? Formar um povoado. Daí em 1965 houve a separação, né? Ela tornou-se cidade. Aí passa a chamar Pedra Bela. Muita gente ainda, os mais antigos que ainda conhecem, né? Como os meanos, né? Os meanos e tal. E também existia o centro onde era o povoado, eles eram conhecidos como Pedra Grande, por causa da pedra. E Pedra Grande em Tupi-Guarani quer dizer Itaguaçu. Pedra, Guaçu Grande, Pedra Grande. Daí surgiu Pedra Bela como cidade. Aqui são a formação de Pedra Bela. O Julião, que é o pai de todos os meanos, e os dos Degues, e tem as famílias. Família Pinto, família Lima, a família... Cada um representa uma família. Cada pessoa tem a família Silva Leme, que é Marcel Leme, Silva Leme, Marcel Leme, e tem os italianos, que é representado pelo meu trisavô, o Rosolino Cenciani. A cidade é daquele jeito, é normal, né? Tudo pequenininha, né? Depois que foi aumentando, era de terra. Aí para chover, quando chovia para descer essa rua aí. Pedra Bela era uma cidadezinha pequenininha que até hoje, né? Era rua de terra, não tinha nem calçamento, nem nada. E aqui é lavoura de batata. Enchia de caminhão de batata na rua aí, que parece que eu tinha 50 caminhões de batata aí. Escola não tinha. Quando o João Paulo veio aqui, eu fui o primeiro professor aqui, 64. E eu lembro também quando fizeram a emancipação do Pedra Bela, sabe? Eu lembro que eu votei na emancipação. Eu lembro da eleição, de sim ou não. Cheguei a votar, né? O primeiro prefeito daqui foi José Bueno de Miranda, conhecido Zeca. O homem mais importante da Pedra Bela foi Antônio da Serra. O que traz o movimento da Pedra Bela é o Santuário da Pedra ali. E se não fosse ele, não tinha. Chega gente aqui, aonde que é a pedra, aonde que é o santuário, todo mundo quer saber o santuário. Ninguém fala da Pedra Bela. Até tem gente que chega aqui e pensa que a Pedra Bela é lá. Bem, então eu quero começar esse documentário, né, dizendo que toda a história sempre tem os protagonistas, né, da história. E nossa história aqui também não é diferente, então eu gostaria de estar lembrando nesse momento aqui desse documentário do seu Joaquim da Serra, né? Que foi aquele homem que teve aquela mão que estendeu para colher aquele menino abandonado de rua. E daquele menino, trazendo para Pedra Bela,
começou toda essa nossa história, né? Da aparição de Nossa Senhora a ele nesse local onde nós estamos aqui. Aqui são os locais, né, o local das aparições dela, para o menino Antônio. E a gente aqui na presença, né, da imagem que apareceu, e aqui também, do ladinho dela está ali os restos mortais do Antônio, né? Aonde ela apareceu. De primeiro era tropeiro, sabe? De primeiro não tinha a condução aí, né? E os tropeiros iam para Bragança, ele levava as mercadorias nossas daqui, porco, frango, né? Essas coisas que nós tínhamos aqui, feijão, levava para o mercado. E de lá para cá, quando ele vinha, ele trazia o produto que nós não tínhamos aqui. Era açúcar, sal, né? Que a gente não tinha aqui na Pedra Bela. Como eles vendiam no sábado e no domingo, eles vinham na sexta, eles dormiam no próprio mercado e tinha um local para deixava os cavalos. E ele estando lá no mercado, aparece um menino para ele lá e fala para ele: "Ô homem, compra um sanduíche para mim que eu estou com fome." E ele naquela hora falou: "Não, vamos lá." Né? Pegou, já foi lá, já comprou o sanduíche para um menino. E perguntando para o menino o que ele fazia lá, o menino falou que ele morava lá debaixo daquele teto. Mas comida, como você faz? Quando os outros dão comida, quando não dá, fica sem comer. E quando ele estava dormindo, ele ouviu uma batida na porta. E foi ele que foi abrir a porta. Aí ele perguntou: "O que você está fazendo aqui?" "Ah, não, eu quero dormir aqui." "Mas por que você quer dormir aqui? Por que você não vai dormir na sua casa?" "Não, porque meu pai bate muito em mim." "Ah, então tá bom, então durma aqui. Aí amanhã eu te levo você para o seu pai e depois eu converso com ele." Daí o fazendeiro falou para ele: "Você quer morar comigo?" Ele falou: "Quero, sim." Aí conversou com o menino, perguntou quem que era o pai dele, tudo. E segundo o comentário, ele foi conversar com o pai dele. "Vamos lá, Antônio, acorda, vamos lá, vamos conversar." Aí chegou lá na casa do pai dele, que era o Romão, né? "Ó, eu vim trazer o seu filho aqui, eu sei que não é da minha alçada, né, da minha conta, mas por que você bate muito no seu filho?" Não. Aí o Romão falou: "Bom, o negócio é o seguinte, ele é meu filho, quem educa sou eu, então antigamente você sabe que a educação era feita mesmo, né? Meio assim." E o pai dele concordou, falou: "Não, pode levar." Daí ele trouxe. O meu avô da minha mulher trouxe ele de Bragança. Achou ele lá em Bragança, o avô dele, a mãe dele, o pai dele. Aí ficou com dó, trouxe morar com ele aí. Adotou ele e ficou até o fim aqui. Aí ele morava no sítio lá, né? Aí que ele vinha passear, brincar aí na pedra. E ele era Antônio da Cunha de Moraes. Ele viveu a vida inteira com a minha família. Eu conheci ele aí, eu conheci muito ele, né? Antônio da Serra, por causa dele morava na Serra. Daí ele trouxe o menino para cá e não passava poucos tempo, o menino vinha na beirada da pedra, que era perto, sabe? Da casa dele, do fazendeiro. E lá era tudo mato, não tinha nada, lá era só mato. Então, em 1930, o Antônio gostava de frequentar muito aqui esse local, né? Frequentava bastante aqui. Então, ele teve a graça de num dos momentos... Quando ele estava passando em frente à pedra, surgiu uma luz. Nessa luz aí, ele viu que era uma mulher de branco com roupa azul. Mulher de branco, roupa azul, é roupa de quem? E falou para ele: "Vai lá, fala para o seu pai, para ele construir uma capela para mim no alto da pedra." Pediu para que ele pedisse, né, ao padrasto dele que construísse lá em cima uma casa de oração. Aí a santa disse para ele: "Antônio, vamos ali comigo." Ela falou assim: "Vamos ali comigo que eu vou rezar um terço." Nós vamos rezar um terço. Aí eles foram em direção à pedra, caminhando, e ela abriu a pedra e eles entraram dentro da pedra. Aí uma luz, né, forte, foi como se fosse um túnel, né, entraram dentro da pedra. Bom, aí rezaram o terço.
Aí passou. O menino foi embora para casa dele, chegou lá e falou ao pai dele: pai, apareceu uma mulher para mim lá, na Beirada da Pedra, e falou para o senhor construir uma capela para ela no alto da pedra. O pai dele não acreditava, nem a mãe dele acreditava, né? Ninguém acreditava. E aí começou a espalhar lá pro povoado, né? O povo falou: mas o cara o menino acho que tá doido, louco, tá enlouquecendo, né? Tá vendo em Santos, aqui lá, Nossa Senhora. E eu, falar a verdade, eu apertei ele para falar se era verdade dele, né? Porque ele era um cara muito simples, né? Muito bom, simples de tudo. E ele falou para mim, eu falei para ele, apertei ele, falou: não, ele pareceu para mim mesmo. E o Antônio da Serra também tinha muita fé. O pai dele, né, achou que não tinha fundamento o que o menino está falando, não acreditou muito no menino na hora, né? Deu risada e ficou quieto. Aí um outro dia, de novo. Só que nesse dia ele saiu um pouco tarde para fazer compra, era mais ou menos 5 horas, até chegar lá no armazém escureceu. Aí o Arthur falou: ô Antônio, você é um menino, como é que você vai voltar nessa escuridão? Você vai se perder aí, é perigoso. Não é melhor você dormir aqui e depois amanhã você vai levar, mas eu preciso levar a comida para minha mãe fazer a janta. Mas não tem problema, depois eu converso com sua mãe, amanhã você vai, você não vai sozinho. Você dorme aqui, mas aí ele falou: mas onde que eu vou dormir? Não, dorme aqui mesmo. Ele estendeu um pano lá no chão, dormiu lá. Aí ele estava dormindo. Aí passou algumas horas, ele acordou assustado com uma luz dentro do armazém. Aquela mesma que ele tinha visto aquela vez, né? Aí ele falou pro Antônio, ela falou pro Antônio: Antônio, acorda. Ela ia acordar assim. Aí ele já sabia, né? Porque já tinha visto, né? Nossa Senhora e tal. Aí ela falou: mas o que foi, Nossa Senhora? Ó, acorda, saia daqui e vamos ali embaixo, a uns 150 metros, do mesmo lado do armazém tinha uma capela, chamada de São Roque. Ela falou: vamos lá naquela capela que nós vamos rezar o terço. Ele falou: mas Nossa Senhora, como é que eu vou sair daqui se eu estou fechado aqui dentro? Não tem como eu sair daqui. Aí ela falou: não. Você faz o seguinte, você abre a janela e pula a janela. E aí você vai lá. Que eu estou esperando você lá. É pertinho. Quando ele abriu a porta da igreja, estava essa senhora de branco, se vestia de azul, estava São Francisco de Assis, estava São Domingos. Mas ele não sabia o nome. Eu estou falando porque é a Nossa Senhora que falou para ele, né? Claro. Daí a Nossa Senhora falou o seguinte: ó, Antônio, o negócio é o seguinte, tá vendo sabe aquela pedra? Ela não é Itaguaçu e nem Pedra Grande, ela é Pedra de São Domingos. Porque São Domingos, ele foi um santo que defendeu muito as causas de Cristo, mas com todo o empenho que ele tinha. E ele foi o santo que divulgou o rosário para o mundo inteiro, né? Que ele acolheu das mãos de Nossa Senhora o rosário. Aí ela falou o seguinte, que o Antônio falasse para o pai dele construir uma igreja para ela em cima da pedra. Outra vez o menino volta lá e fala: pai, a mulher apareceu outra vez e pediu para o senhor construir uma capela lá no alto da pedra. E aí, ele achando muito difícil, ninguém acreditava muito na história dele, mas ele foi insistindo em várias aparições, e numa das últimas aparições de Nossa Senhora, para ele, né, para o Antônio, falou assim: não, pode insistir para o seu pai que eu vou dar um sinal a ele da verdade, né, da minha manifestação aqui. Segundo, ele fala, no segundo dia também não coisa. O terceiro dia, o menino falou para ele ficou meio assim, e ele veio fazer compra na cidade, e conforme ele ia embora para casa dele, ele passava em frente à pedra.
E ele falava que quando passava em frente da pedra, eles viam umas coisas meio diferentes lá. E aí numa das tardes que o seu Joaquim vinha vindo embora né, da vila, ele subindo, né, aqui a estrada, ele pôde perceber à tardezinha muitos sons celestes. Ele dizia assim, né, que eram sons dos céus. E nesse som ele viu uma luz muito forte que vinha do santuário para ele. E tudo isso, essas aparições aconteceram todas elas em agosto de 1930. Viu uns carão dentro da pedra. Ele falou, olha, talvez o menino esteja certo. Amanhã eu vou pedir ajuda. E foi embora para casa dele, como foi outro dia cedo, e falou para a mulher dele, olha, o menino está falando isso aí, eu vou pedir ajuda para alguém. Daí ele saiu de lá de manhã. Como? Você imagine, como que nós vamos subir lá na pedra? Não tem nem caminho. Como é que a gente sobe lá? Para começar, lá nem é nosso. A terra não é nossa. Como é que nós vamos subir lá? E nós não temos dinheiro para comprar material. Como é que nós vamos comprar material? Não tem dinheiro para comprar. Não é assim, não dá para construir. Mas aí ela falou o seguinte, ele falou, só que assim, né, pai? Ela falou que vai ajudar a gente, né? Aí o Joaquim ficou com aquele cabelo bom. E você vê que é tudo, eu acho por mim que parece que é um livro que é tudo marcado que vai acontecer. Porque ele veio para cá, eu acho que porque se fosse outra pessoa vinha falar com o padre. Mas o que falou? Vou falar com o padre não vai acreditar. Daí o povo daqui, mais bem, ele falou, vou contar que apareceu Nossa Senhora para o menino, ninguém vai acreditar. Daí quando ele pegou, passou direto e foi na casa do meu avô. Meu avô chamava Batista Cezila. E chegou lá, bateu, e tem muita amizade com meu avô, né? Ele chegou lá e falou pro meu avô, olha, estou precisando de ajuda. Eu falei, fala o que é. Ele falou, olha, meu menino fala que apareceu uma mulher para ele lá e quer que eu construa uma capela lá em cima, mas não tem lógica construir uma capela lá em cima. Meu avô talvez já, como tinha muita fé, né, já estava com o pensamento, talvez já tinha recebido uma conversa de Nossa Senhora que ia acontecer, falou para ele, não, tem sentido sim, o menino talvez esteja certo. Ah, mas como que nós vamos construir a capela no alto da pedra? Daí meu avô respondeu para ele, o mais difícil é ela aparecer para ele. Se ela apareceu para ele, construir a capela em cima é muito mais fácil para nós. E aí ele foi falando com um, falando com outro, aí conseguiu lá ajuda lá de um João Perico, do João Batista Cezila pai e João Batista Cezila filho e de 3 pedreiros. Aí eles foram comprar o material ali no bairro do Campestre, no local que vendia material para construção lá. Foi quando eles começaram a construção. Daí chegou lá, e era o Manuel Antônio de Lima, ele era o dono, proprietário, né, desse depósito de material de construção. Era um armazém, né, uma venda, né, que vendia de tudo até. Aí ele falou, mas por que vocês querem esse material? Aí ele falou, não, eu quero construir, para Nossa Senhora. Ah, Nossa Senhora, pode levar de graça. Então, aí já vem, né? Ele falou que ia ajudar, né? Então já ajudou. Mas aí começou, né, a espalhar na cidade, o cara é louco, você quer lá, é louco, imagina, isso aí, é o povo lá, né, que não acreditava, assim, né? Reuniram lá
esses homens aí, 7 homens, pedreiros, alguns serventes, algum queria ajudar, e foram lá, fizeram uma escada provisória. Uma escada, né, madeira, tipo de uma escada. Era caminho de animal, né? Porque a entrada era por baixo. Era uma entradinha de nada para entrar na pedra, era muito difícil. Era escadinha de pau. E levaram, pegavam um tijolo cada um e bardearam lá em cima. Então, esses foram os primeiros passos, né, dos primeiros, onde o São Joaquim com o Antônio começou a construir, levar as capelinhas, levar os materiais para construir a capelinha lá em cima. Então até aqui ainda tinha um pouco de acesso. Depois daqui para baixo, era só nas escadinhas, né? Escada feita de madeira, e eles traziam de 2, 3 tijolos no saco e nas costas para poder levar lá em cima. Então o único acesso que eles tinham era esse daqui. Acesso difícil, difícil, difícil. Então, e os proprietários não permitiam passar aqui com material de construção nem nada. Então eles tiveram um outro acesso. E uma das grandes dificuldades que eles tinham eram de que levaram o material, né, por um lugar de difícil acesso, mas e a água, como é que eles iam fazer, né, para poder construir a capelinha. E aí o seu Antônio, ele falou, né, pro padrasto dele que Nossa Senhora tinha prometido, que assim que o material estivesse lá, ela daria água. Eu vou dar um negócio. Quando fui fazer a Igreja da Pedra, teve uma... O povo conta, né, que por fazer, não tinha água para fazer o reboque ali em cima. E estava uma seca que não estava chovendo. Levaram o tijolo, levaram tudo, e na hora que o pedreiro estava para sentar, não tinha água. Daí começaram, nossa, como nós faz? Nós tem que buscar água lá embaixo e tal, tem que vir perto da cidade buscar água, né? Num dos dias que surgiu toda essa história da aparição de Nossa Senhora, e a notícia começou a correr para muitos lugares, um jornalista lá de São Paulo, né, da Folha da Manhã de São Paulo, ele ficou sabendo da história. E ele acabou vindo aqui para documentar, né, para poder saber melhor da história. E aí ele relata, né, do difícil acesso para poder chegar lá. E quando ele chegou lá, eles estavam fazendo assim um cruzeiro ao lado de uma fonte d'água que espantosamente tinha surgido em cima da pedra. Que estava na beirada de um lugar meio úmido. E ele, sei lá, foi lá e cavou com a mão aquele lugar úmido e verteu a água para cima. Daí quando verteu a água para cima, daí foi a hora que eles gritaram, né? Primeiro milagre de Nossa Senhora. Um deles chorava, outro gritava, outro dava risada. Foi uma participação que... O primeiro milagre dela foi esse aí. Foi a água que Nossa Senhora tinha prometido, né? Para poder construir ali. O pessoal acha que é milagre, né? Como é que apareceu água que não tinha? E aí e se relata ainda, né, daquele tempo nos documentários, que essa água, todas as pessoas que usaram dessa água, naquele tempo que tinha uma pandemia meio grande, né, de muitos problemas respiratórios, problemas de pulmão, todos eles foram curados. Porque de primeiro nós família lá daquele tempo, era muito difícil ir no médico. Nós quase não ia, eu mesmo nunca soube o que era médico naquela época. Meus irmãos, mesma coisa, nunca foram no médico. O que fazia? Os pais da gente tinham tanta fé que ele vinha na pedra aí, lá tem uma gruta onde corre uma biquinha de água. Eles enchiam a garrafinha de água e levavam para casa, que aquele lá era o remédio deles tomar. Qualquer problema que a gente tivesse, os pais da gente vinham encher a garrafinha e levavam para a gente lá, que os médicos deles eram Nossa Senhora, né? Daí construíram a capela, ergueram tudo e começou o movimento lá, né? E depois que construíram lá, daí começou a movimentar, deram uma arrumada na escada para a turma subir. Houve o dono do terreno resolveu cobrar pedágio para subir lá em cima. Queria que tudo que fosse subir lá pagasse uma quantia. Daí esse Joaquim da Serra, que foi o responsável por tudo, ele ficou muito bravo, muito nervoso, foi lá e parou com tudo. Ao passar de um pouco tempo,
esse fazendeiro que tinha o terreno lá, ele foi obrigado a vender aquele terreno. Aí depois que passou o tempo, que os proprietários acabaram falecendo, ficou para herdeiros, aí acabaram vendendo propriedade aqui. Então aqui ficou uma propriedade muito grande do seu Geraldo Timóteo. Esse Geraldo comprou o terreno lá, passou um tempinho, veio aqui na paróquia aqui, e conversou com o padre, falou, olha, eu quero doar aquele terreno. Mas ele fez questão, né? Eu já participei até da conversa com ele na época, né, que ele foi fazer a doação, mas ele queria doar isso aqui para Nossa Senhora. E a Diocese de Bragança, então, fez uma escritura, tudo registrado, certeza que o terreno lá era doado para Nossa Senhora. E aí depois até foi feita a documentação desse terreno para um centro comunitário que tinha aqui, né, que é o Centro Comunitário Padre Mário Júdice, que fazia, né, sopa para os pobres e tudo. E aí para poder construir o centro de atendimento, né, que era um dinheiro que veio também, aí veio o dinheiro público, né, para construir. E depois que construíram lá, daí começou a movimentar, deram uma arrumada na escada para a turma subir. Aí sim a gente já pôde ter mais essa liberdade desse acesso aqui, né? E hoje, dia 12 de outubro, por exemplo, é um dia dedicado para Nossa Senhora Aparecida. Mas lá a turma tem que Nossa Senhora Aparecida também fez parte naquela pedra. Porque de primeiro não tinha a imagem de Nossa Senhora da Pedra. Daí o fazendeiro foi lá na Aparecida e trouxe uma imagem de Nossa Senhora e pôs lá. Então ficou um pouco também com Nossa Senhora Aparecida lá. Então agora nós chegamos, né, na capela que foi construída praticamente em 1933, que iniciou a construção dela, e foi concluída em 1943. Ah, foi bom, viu? Aumentou muito, né? Vinha muita gente. O pessoal acreditava em milagre. Eu tinha milagre, tinha fé nela, né? A gente tendo fé, a gente alcança, né? E tem muitos detalhes, porque você sabe, com religião é difícil a religião. Porque passados uns tempos ele comprou um sino lá, um sino que era beleza mesmo, sabe? Com o nome dele tudo certinho. E não sei o que o padre vigário nosso aqui resolveu ir lá tirar aquele sino de lá, trazer para a paróquia de Pedra Bela e levar o nosso da paróquia aqui para lá, que era menor o sino. Então, você vê que de primeiro padre, bispo, por exemplo, eles não se afastaram porque não quiseram acreditar muito na aparição de Nossa Senhora. Ao passar dos tempos, começou tudo um milagre para lá, milagre para cá, e tudo visitando lá, né? Dia 12 de outubro, mesmo, chega a ter 20 mil pessoas na pedra lá. Daí o bispo veio aí e decretou o santuário de Nossa Senhora lá. Faz 40 anos hoje que é santuário de Nossa Senhora lá na pedra. Nos comecinhos não, mas logo quando comecei a dedicar mesmo a coisa, deve fazer uns 30 anos que a gente teve mais tempo para dedicar, né? Então a gente sempre, de vez em quando, a gente ia na casa dele. Ia sempre conversar com ele, eu mais um amigo aqui chamado Roque. E ele, quando a gente conversava com ele, a palavra que ele mais falava para a gente, ele falava assim, a gente tem que ter paciência. Qualquer coisa que a gente falava para ele falava, ai gente, todo mundo tem que ter muita paciência. Porque a religião é assim, um puxa para lá, outro puxa para cá. Não é verdade? Então eu dizia que aonde nós estávamos debatendo, talvez fosse uma coisa mais difícil, né? Mas graças a Deus deu um resultado bom. Hoje Nossa Senhora está por cada vez mais progredindo, né? Mais pelo meio de comunicação hoje, há muita gente, tem gente de longe mesmo, pede para a gente aí em oração aí
confiando na Nossa Senhora da Pedra. Trazia ovo para mim fazer quitanda aqui. E eu mesmo, eu lembro que ele sempre vinha aqui, ele contava que ele encontrou com a santa lá no caminho, né? Ele contava a visão dele, tanto que ele relatou exatamente ao padre Mário, né? A Nossa Senhora, todos os detalhes. E por 10 anos que o padre Mário viveu com ele, com o Antônio, ele sempre detalhou tudo, né? A Nossa Senhora com a coroa, com o terço na mão, com a Bíblia na outra mão, né? Vamos dizer, o manto todo cheio, né? Assim, de colorido. Ela disse que era uma imagem, uma senhora muito, muito linda, né? Ele dizia assim. Ele morava no sítio lá atrás da pedra. Mas sempre ele vinha trazer ovo aqui, ficar um tempinho aqui, né? Ele era muito religioso. Eu até tive um bom tempinho com ele aí de ir na casa dele mesmo, de conversar com ele. Só que ele não era muito de comentar, sabe, de falar muito esses assuntos. Ele contava pra gente que às vezes estava sentado na sala e via o passo de Nossa Senhora que entrava dentro da casa dele. Talvez nem muito estudo não tinha, porque aqui até não tinha muito estudo mesmo, né? Mas o pouco que a gente podia falar com ele de Nossa Senhora é isso. Muito bom, simples de tudo. No primeiro momento até é engraçado, eu gosto de dizer isso, ele estava aqui brincando, né? Que ele gostava de caçar muito passarinho, então ele ficava aqui, porque aqui tinha bastante árvore, ele gostava de ficar caçando passarinho aqui. E aí de repente ele viu aquela mulher ali, e a mulher chamou ele, e ele repetiu exatamente assim, né? O que quer? Sabe? No jeitinho dele, na simplicidade dele, ele respondeu assim, o que quer? Aí Nossa Senhora falou, eu quero que você peça para o seu pai, né? Para o seu padrasto, para construir uma casa lá em cima na minha homenagem. Ninguém de nós chegamos num lugar santo aqui diante de Nossa Senhora, ou muitas vezes, né, chegamos diante de Jesus no Santíssimo e a gente diz, o que quer? E o Antônio teve essa clareza de quando viu aquela senhora e ela chamou, ele diz, o que quer? Então, né, que a gente possa ter essa graça de cada vez de chegar diante, né, de um local religioso, né, que a gente possa dizer o que quer. Por que eu fui trazido aqui, né? Tinha 7 anos quando eu comecei a comemorar os anos. Ia só 2. 2 pessoas só. Ele não levava mais ninguém. Porque a coisa que está rezando é para azar, né? Azar não acompanha você. Entrava, está junto. E eu bati uma traca e ele cantava. Eu tinha 7 anos. Hoje estou com 90. A matraca, a gente, né, bate a matraca na chegada, para o pessoal da casa saber que a gente está chegando. E a hora termina também. Bate a matraca para saber que a gente está indo. Eu fui recomendar numa casa lá, em um terreno grande. Eu comecei a bater a matraca, abriu a porta. Formou um resplandor na frente meu, que é a coisa mais linda do mundo. E conforme eu ia batendo na matraca, aquele arco na mesa, eu deixei o cabelo quando chega na porta, porque está onde que vai ter arco. Nem vi. Começou a contar alerta, terminou. Quando eu virei para bater a matraca na frente meu, foi até no portão de novo. Porque tinha gente ali que já tinha falecido, não fazia muitos dias. Então as armas com braço com pai não. Porque a arma com banha mesmo. Então, lenha nas casas, né, só. Lá dentro da câmara da arma tinha 150 pessoas. Você ficava na porta. Cantava na porta ali. Depois que terminava, você podia abrir a porta.
Depois, tomava o café, agradecia o café e ia embora. Vou falar um pouco de quando a gente lembra que eu era muito criança ainda, quando o pessoal ia cantar na casa do meu pai. Aí ele já avisava, hoje o pessoal vai vir cantar aqui. Foi na década de 70, mais ou menos. E eles acostumavam ir depois da meia-noite, esse tempo. Ele estava em silêncio, eles chegavam em silêncio, cantavam nas casas, a gente servia um café. Era tudo em silêncio, mas sempre eles faziam depois da meia-noite. Era um grupo de homens. Isso aí foi vários anos. Pessoas, deve ter uns 20 anos, esse grupo ainda ficou. Aí parou, depois voltaram outros grupos, vários grupos de cantar, né? Eram homens. E foram cantando, chegou um certo tempo, parou. Aí que a gente resgatou, uns 10 anos atrás, né? Porque a gente acha que é uma coisa muito séria, a gente resgatou esse grupo. A maior parte são mulheres, tem alguns homens, mas a maior parte são mulheres. A gente sempre faz na quaresma, faz a abertura na quarta-feira de cinzas, a gente faz a abertura na porta da igreja, né? A gente vai lá, e aí a partir daí toda segunda, quarta e sexta da quaresma a gente faz. As famílias convidam a gente, né? Eles querem que vá na casa deles, né? Eles acreditam, né? Pelas almas, eles têm muita fé, e a gente faz isso com muito respeito. Toda segunda, quarta e sexta, a gente faz 3 casas por noite. Então, a gente faz quase todos os bairros aqui de Pedra Bela, que o município é muito grande, né? E a gente procura fazer uma vez, pelo menos, cada bairro. Fazemos essa devoção, é um encontro de tradição, de fé católica, e a gente faz na época da quaresma. Tem uma tradição que diz também que a gente tem que fazer números de casas ímpar. 3, 5, 7. Precisava ter uma sequência, e essa sequência a gente vai numa casa, faz toda a oração que é cantada, né? E depois a gente sai de lá, vai para outra casa. E é interessante, e eu acho muito bonito, porque quem fica por último, a casa que vai receber a gente por último, fica em alerta. Como antigamente a energia elétrica era mais devagar, sem lá, então o pessoal que antecede o seu filho lá, eles passavam quase que a noite inteira rezando, indo de casa em casa. Hoje em dia a gente fala segunda, quarta e sexta, sempre faz no caso número ímpar e avisa antecipadamente as pessoas que pretendem nos receber. E como a Cláudia disse, agora você faz segunda, quarta e sexta. Na Semana Santa é diferente. Por quê? Porque a gente faz a abertura na quarta-feira de cinza com a música de felicidade. Santa, e onde vai, Senhor está, com seu filho nos braços, bendita sejais. Na quinta-feira santa, a gente vai entregar essas aulas do purgatório. Sou encantada e creio, porque tem que acreditar. Eu creio e todos nós aqui do nosso grupo, nós acreditamos. Que Pedra Bela é muito forte essa devoção. E é encantador. Eu acho inexplicável. Deus me pague, Deus que ajude, Deus me pague o seu café. Aí o pessoal serve o café, né? Eles fazem uma mesa com café, com muito carinho eles fazem. Tem o agradecimento do café
e faz o encerramento da casa e vai pela segunda casa. E assim, já chegamos até fazer 7 casas por noite. Tinha muitas famílias que queriam, a gente fazia, depende da casa, 7 casas por noite. Chegava tipo 3, 4 horas da manhã de volta. Em cada casa, mais ou menos de meia hora, 40 minutos no máximo. E no caso, o café, uma água, mas a pessoa não precisa fazer nada, ela não precisa se preocupar com isso. O importante mesmo é a oração. E na quinta-feira santa é o encerramento. Aí antes da meia-noite, a gente só faz uma casa e a gente faz o encerramento, que ele fala uma entrega na porta do cemitério. A gente leva uma vela, cada um leva uma vela, a gente acende na porta do cemitério e a gente faz a entrega no cemitério, antes da meia-noite. Aí a gente encerra a quaresma, a gente faz isso com muita fé, com muito respeito, a gente procura fazer silêncio. Filho da Virgem Maria, me guardai por essa noite, amanhã por todo dia, me guardai por essa noite, amanhã por todo dia. E essa nossa oração, ela tem uma finalidade pelas almas. Então, assim, ela tem uma finalidade, um canto muito bonito. A gente não invoca as almas, mas a gente reza por elas. E a gente pede para as pessoas também, quando a gente chega na casa, que reze por elas, por seus entes queridos. Então, e tem na própria música também tem, é como se fosse a Semana Santa, porque nela fala segunda-feira santa, terça, quarta, quinta, até a ressurreição de Jesus. Então a gente revive, né? A gente revive a paixão de Cristo também dentro dessa oração. E é uma oração onde a gente reza pelas almas do cemitério, pelas almas do purgatório, pelas almas dos inocentes. Está com seu filho no ventre a bendita sejai. Com seu filho no ventre a bendita sejai. Nesses 13 anos, e quem começa, é difícil sair, sabe? A gente parece que tem, quando chega na quaresma, a gente já certo para a gente estar fazendo essas orações, como se fosse uma penitência, sabe? Para a gente fazer na quaresma, para as almas, porque eu acredito que nessas nossas orações, muitas almas que estão no purgatório, elas são salvas com essas orações, quando a gente faz com fé mesmo. Eu creio. No começo eu tinha receio, mas acontece que Deus fala com a gente todos os meios, né? E eu senti um incentivo da parte dele, que as almas também estavam precisando de nós. E se eu não desse iniciativa, não ia dar continuidade. Aí eu ouvi a voz de Deus e assumi, e aí que eu senti a importância de fazer a recomendação das almas. Ela é tão importante que numa casa onde você chega, até as amigas aí falaram, os colegas falaram da matraca. Não só para avisar o povo a família, da casa nós estamos chegando. Aquela batida de matraca é que eles ainda não pegaram o sentido. Não é para a família, é despertando as almas que nós estamos chegando para oferecer a salvação, que é a oração. Porque são as almas que precisam de oração. São as almas padecentes, que as almas militantes somos nós, que rezamos pelas almas. Tem muita gente que tem devoção pelas almas, e é uma oração forte. Nós precisamos rezar pelas almas mesmo. Porque um dia também nós vamos fazer a oração de quem ficou aqui. Bendita seja a Senhora das dores, arrodeada de anjo e coroada de flor, arrodeada de anjo e coroada
como a Lúcia falou também, é a nossa amiga que diz que a gente reza com muita fé e com muita devoção, por quê? Porque a letra da música já nos ensina a silenciar e respeitar a libertação dessas almas. Você pode pagar todos os seus pecados por aqui, né? Como às vezes a gente diz a lenda, aquela pessoa também está pagando os pecados dela. Mas não, mesmo a gente pagando tudo que a gente faz de errado no cérebro, aonde a gente vai poder esse grupo, entendeu? As almas, mesmo assim, elas vão passar pelo purgatório, seja por 5, por 10 minutos, por 1 hora ou por 10 anos. Cada um, não era as pessoas que estavam rezando que ia determinar. Quaresma é um tempo muito difícil, é um tempo tem que ser muito espiritual mesmo, forte, porque acontece muita coisa. E muitas almas eram restauradas nessa oração. Jesus falou que se ele, está escrito, ele morreu, ficou 3 dias e ressuscitou, que nós também vamos ter vida eterna. Essa é a sentença. Então as almas que passam no purgatório, eu creio sim, que a oração vai até aí e elas estão libertas. Pela fé. A gente tem que fazer isso pela fé. E a gente crê. E cada vez que você reza, faz uma recomendação da alma, você sente mais força. Eu não sei explicar, mas quanto mais você vai rezando por elas, mais vontade você tem de rezar. Em parte de chuva, a gente vai. E dá tudo certo. Nessa segunda etapa agora, essa última etapa que nós estamos levando agora, o que eu aprendi, porque eu já li, é que o dono da casa não pode abrir a porta, e não abre, deixa o café lá de fora da casa, e quando a gente pede para rezar um Pai Nosso, a família que está dentro da casa reza o Pai Nosso, a Ave Maria, a Santa Maria, Glória, em voz alta, para nós termos lá de fora ouvir e dar continuidade na oração, na reza. Aí são 3 Pai Nosso. E a família reza. Essa oração que a família faz dentro da casa é para as almas. E como vocês podem ver, o anúncio aqui, que Nossa Senhora da Pedra, que apareceu em cima de uma pedra aqui em Pedra Bela. Então, o que a gente faz? Encerra lá meia-noite no cemitério. No final, nós mesmos do movimento, já sai daqui da igreja do São Sebastião, da Matriz, em procissão, até no pé do santuário. A mensagem que eu tenho, eu ia lembrar de uma parte dessa música da Recomeçando das Almas. Bom, não deixa jamais essa reza. Então, o que eu peço, né, para a turma que está vindo aí, não deixar de fazer essa reza. Uma oração com fé, uma oração em prol do outro. Como em prol do povo físico para nós, militantes, e uma fé de, com certeza, e essa recomendação das almas, ela liberta muitas almas. Nossa Senhora.
E já tive relatos que a casa, alguém da família, se ele sentia algo dentro da casa, e depois que nós rezamos, esse movimento que tinha sempre na casa, não tinha mais. E que eu observo muito é que tem cachorro bravo, e às vezes está até solto. E late, a pessoa que está dentro, a família tem medo de sair, porque nós estamos andando, porque é uma traca no sinal. E agora sai. Quando as meninas começam a bater, porque tem tudo uma traqueira aqui, sabe? Elas que dominam a matraca. Quando elas começam a bater a matraca, os cachorros silenciam. Quando a gente termina, que sai, que para de bater a matraca, eles começam a ficar bravos de novo. Então a gente sente mesmo que tem algo, né? Como o Círio falou que realmente tem, e eu acredito que realmente tem mesmo. Uma vez nós fomos numa casa, num sítio, e tinha 2 cachorros grandes assim. E chegamos, como a dona Maria falou, né? Bateu a matraca e eles estavam tudo latindo. Só que o que eu achei? Meia-noite, num sítio muito longe daqui. E 2 cachorros, eles não estavam latindo para nós, era uma cerca assim, de arame, e eles latiam como se alguém tivesse vindo do outro lado, e todo mundo percebeu, foi? E todo mundo percebeu que eles latiam, mas latiam para alguém que vinha, mas não tinha ninguém vindo do lado de lá, e eles pulavam para o lado de lá, e nós, daí esse dia, nós ficamos um pouco com medo, sabe? E um dia a gente estava rezando uma casa, a gente ia no outro bairro, escuro e meio perigoso. E estava vindo uma chuva muito forte. E ali nós começamos a rezar. Quando a gente termina a oração, né? Quando termina a reza, a gente faz a oração. Eu comecei a fazer a oração também, mas quando deu um apagão, na hora que nós começamos a rezar, deu um apagão, uma coisa tão silêncio, uma escuridão, frio. Respirei profundo, falei, pessoal, cada um é do seu carro, vamos rezar os nomes de Deus. Então, a gente falando naquela época, trabalhei com caminhão, que a gente fala, os pais da gente eram muito devotos à Nossa Senhora da Pedra, Nossa Senhora Aparecida. E eu morava numa casa aqui para cima, aqui, Pedra Bela mesmo. E naquela época, eu viajava com o caminhão, levava tijolo para São Paulo, todos os dias. Eu saí de casa, minha mãe saía na porta correndo e fazia as orações dela, né? Nossa Senhora, acompanhe meu filho e tal, né? E fazia 5 anos que a gente tinha trazido uma imagem para ela da Aparecida do Norte. E estava no canto da parede. Fazia uns 5, 6 anos que estava no canto da parede. E eu, quando fui com caminhão de Bragança para lá, carregado de tijolo, descer a Fernão Dias, para lá do turno, o caminhão acabou o freio comigo. E naquela hora acabou o freio comigo, só gritava no Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Pedra, e também gritava no nome da minha mãe, porque naquela época eu tinha 19 anos de idade. Então eu gritava o nome da minha mãe, porque sabia que Nossa Senhora ia atender minha mãe, porque ela todos os dias fazia oração quando eu viajava. Eu falei, eu sabia que eu ia morrer, porque descer uma serra, caminhão carregado de tijolo, sem freio, a gente não esperava mais nada na última curva. Eu tinha certeza que na última curva eu ia morrer, tinha certeza mesmo. E gritava, desci, foi descendo na curva. Quando chegou na última curva lá mesmo, o caminhão derrapou e entrou à direita lá. Fiz um cabo de aço de 90 metros para tirar o caminhão de lá. E eu ficando lá dentro do caminhão, fiquei 1h e 47 minutos para o guarda tirar eu de dentro do caminhão. Para a polícia tirar eu de dentro do caminhão. E naquilo que tiraram do caminhão, levaram para socorrer no hospital, eu fiquei só um dia no hospital. No outro dia já vim embora para casa. Chegando na minha casa, minha mãe contou para mim. Mais ou menos era 5 horas da manhã a hora que eu caí com o caminhão lá. 5 horas da manhã, a Nossa Senhora, de lá do canto da parede, caiu no meio da sala. E conforme caiu no meio da sala, meu pai contava que foi uma coisa, soltar uma bomba dentro da casa. Parece que explodiu tudo.
Minha mãe pulou da cama e já foi correndo ver o que tinha acontecido. Chegou lá, Nossa Senhora no meio da sala. Ela estava dentro da igrejinha e quebrou os vidros, mas Nossa Senhora não fez nem um risquinho. Daí minha mãe ergueu a Nossa Senhora, colocou em cima da mesa e ficou pensando, né? Falou, na hora meu pai já pensou na hora, falou, houve um desastre com meu filho. Mas eu acredito em Nossa Senhora que do jeito que ela está e não fez nada para ela, também não aconteceu nada para ela. De fato, graças a Deus, perdi o caminhão perdeu perca total. Não aproveitou nada. Mas eu, graças a Deus... E uma das coisas que mais me emociona quando eu lembro é de uma carta que eu recebi de uma menininha da tia de uma menininha, né? A menininha tinha 7 anos de idade. E os pais dela estavam se separando e ela foi pedir para a tia, meus pais estão se separando, a senhora podia fazer alguma coisa, né, para ajudar meu pai, para eles não se separarem. Eu escutei eles conversando que eles vão se separar e eu não queria. E ela, quando ela abriu a Bíblia, caiu da Bíblia um folheto. E aquele folheto era um folheto que tem ali a novena da Nossa Senhora da Pedra. E ela leu ali, né, novena pelas famílias. E aí a novena começava exatamente, faça a novena do dia 1 ao dia 9. Aí ela pegou e falou, vou fazer essa novena aqui. Ela não sabia nem de que santo era, nem conhecia Pedra Bela. E ela começou a fazer a novena dia a dia. Logo depois, no 5º, 6º dia, a menininha foi e falou, tia, a senhora sabe que eu escutei meus pais falando que alguma coisa mexeu com eles, mas eles vão dar mais um tempo. Eles não vão se separar. E Nossa Senhora Aparecida é indispensável. Nossa Senhora Aparecida é a rainha do Brasil. O Brasil inteiro conhece Nossa Senhora Aparecida, não é verdade? Para que possa cada um que seja atraído aqui, possa ter a exclusividade de cada um ter a mensagem especial de Nossa Senhora, né? Porque para cada um ela vai revelar de um modo, cada um ela vai dar uma mensagem de um jeito. Nós não temos noção, ninguém de nós, assim como filhos e filhas de Nossa Senhora, nós não temos noção do carinho e do cuidado que ela tem com cada um de nós. Nós não temos noção. Nós não temos noção do grande sacrifício que Jesus faz cada momento por cada um de nós. Nós não temos nem noção. A oração de Nossa Senhora da Pedra traz muito claro isso. Que ela conceda a nós o dom do equilíbrio cristão. O que é o equilíbrio cristão? Eu saber buscar as necessidades do meu corpo, mas também buscar as necessidades da nossa vida espiritual. Porque senão a gente vive desequilibrado. Nossa Senhora, como diz, ela anseia que a gente possa ter esse foco. Eu fico feliz, né, quando comentou de fazer esse documentário. E eu acho que isso é importante. Mas eu acho que é importante que, assim como muitas outras cidades, né, tem mostrado a aparição de Nossa Senhora, ela não tem aparecido à toa e nem favorecendo um ou outro, mas ela escolhe pontos onde ela possa ser um sinal, para que possa atrair as pessoas até ela e que cada um que seja atraído até ela também seja um sinal para onde for, né? Então, que a gente possa levar muito a sério isso, porque não é à toa que Deus permite essas manifestações, né? Não é à toa que Deus permite que a mãe venha, né, ao encontro das pessoas. Então a gente tem que levar a sério, olhar com os olhos, né, de uma seriedade maior para isso, né? E dar continuidade ao que os mais velhos de primeiro faziam. E gratidão do povo aí, eu acredito hoje que o povo hoje estão chegando mais perto, porque a situação nossa está precisando mais de oração. E o povo devagarzinho, um fala que está acabando a religião, e eu acredito que a religião está começando a progredir mais. Porque hoje você chega no hospital, é lotado de gente, não cabe mais gente. E de primeiro nós não sabíamos o que era no médico. Tudo que Nossa Senhora fez para mim, eu vou dedicar a ela hoje.
a presença de Nossa Senhora possa nos atrair e levar para uma coisa, né, maior até, né?